Até agora, nós seguimos dois processos textuais. O primeiro, uma redução da leitura da história de Sodoma. O outro, uma condensação da antiga categoria de luxúria em torno do que nós chamaríamos de pecados sexuais. Então, veja que quando você reduz a história de Sodoma de forma superficial, simplificada, e quando você condensa as categorias antigas de luxúria, que eram diversas, aos pecados sexuais, você tem dois processos que se cruzam e se reforçam mutuamente. A história de Sodoma se torna uma história sobre uma forma específica de luxúria. Ainda assim, a abstração do pecado da história e a explicação moral ainda não ocorreram, porque não há sodomia. Até agora não houve a menção do termo sodomia. Ok? A forma exata do nome é importante, tanto pelo que diz quanto pelo que sugere. Os substantivos abstratos, baseados em nomes próprios, como sodomia, né, são mais raros no latim. Isso é importante lembrar. Então, substantivos abstratos, baseados em nomes próprios, como é o caso de sodomia, são muito mais raros no latim clássico do que no falante moderno de português, tá? Do que nós podemos pensar no nosso contexto. Então, nós falamos rotineiramente de platonismo, que é um substantivo abstrato baseado num nome. Nós falamos de aristotelismo, pensando que estamos usando termos que seriam reconhecidos imediatamente na filosofia latina antiga. Mas no latim antigo não existia essa forma de transformar esses nomes em substantivos abstratos. Nem platonismos, nem aristotelismos são encontrados no latim antes do período moderno. O mais próximo que o latim chega é platônicos e aristotélicos, formas adjetivas, como o nosso platônico e aristotélico. A diferença pode parecer insignificante, mas não é. Uma forma adjetiva sempre vai se aplicar a algum tipo de coisa. É uma qualidade de uma coisa, expressa ou implícita. Pode haver filosofia platônica, costumes platônicos ou livros platônicos, mas não apenas a essência abstrata platonismo, desvinculada de qualquer coisa. O mesmo acontece com a palavra sodomítico. Ela tem que ser afixada a algo, tem que ser qualificar a alguma coisa subjacente. Então, na maioria das vezes, na teologia cristã, ela qualifica um pecado, um crime, os crimes sodomíticos, que é então analisado, retratado e condenado. O discurso prossegue, não pelo estudo de uma essência livremente flutuante e abstrata, mas pela observação das coisas específicas do mundo. A base imediata que vai abstrair a essência da sodomia é fornecida pelas tentativas de classificar atos específicos para puni-los. Então, os crimes sodomíticos, essa ideia de nomear como crimes sodomíticos, é uma tentativa de identificar problemas e punir esses problemas, esses atos. Não uma ideia abstrata geral sobre um tipo de gente, um tipo de comportamento. As tentativas estão registradas nos primeiros livros medievais de penitências. Essas penitenciais parecem ter sido compiladas pela primeira vez em mosteiros irlandeses e anglo-saxões para o uso de confessores. Então, normalmente, essas penitenciais agrupam determinados pecados que são cuidadosamente descritos e atribuem penitências apropriadas e graduadas para cada tipo de pecado, ok? Os livros foram populares a partir do século VII em diante e se espalharam amplamente. Eles certamente se espalharam pelas escolas da igreja e pelos círculos administrativos da Itália, onde pareceram importantes o suficiente para Pedro Damião exigir uma refutação extensa. Se sua influência foi muito reduzida no século XII, isso se deveu em parte ao fato do projeto de Pedro Damião de classificação moral ter sido totalmente apropriado pelas tradições teológicas comuns. Então, veja, existe uma tradição de livros de penitências muito populares a partir do século VII em diante, mas quando Pedro Damião, no século XI, vai
refutar dados desses materiais, no século XII, você vai ter uma influência reduzida desses livros penitenciais. Porque, de alguma maneira, o projeto de Pedro Damião de classificação moral vai ser apropriado nas tradições teológicas. Então, não é fácil fazer inferências a partir dos penitenciais sobre atitudes ou práticas sexuais, muito menos sobre o raciocínio teológico em questões sexuais. Então, se a gente quer saber se existe alguma classificação nesse sentido, é um pouco mais complicado.